quantos gostam de esporte aqui? Só para eu ter... Opa, temos algumas pessoas, outros não levantaram as mãos, entendendo que talvez você não esteja ligado à prática do esporte, mas imagino que você, de alguma forma, acompanhe alguma atividade esportiva. Nós estamos aí às portas da Copa do Mundo, não é? Eu amo Copa do Mundo, mas eu devo confessar para vocês que eu também gosto e aprecio bastante as Olimpíadas. Especialmente porque as Olimpíadas, elas nos apresentam modalidades que não são tão comuns de nós acompanharmos, não é verdade? Nós vemos na mídia muito a respeito do futebol, mas pouco, por exemplo, a respeito do salto ornamental, não é verdade? Eu particularmente gosto de corridas. Eu gosto de acompanhar especialmente ali aquelas corridas dos 100 metros rasos. Mas eu reconheço que existe uma prova de corrida que é muito extenuante, que é a maratona. E, gente, maratona pode ser, digamos assim, associada com a vida cristã. A vida cristã, ela pode ter uma relação com a maratona. E assim como as corridas de curta distância tem uma linha de chegada, a vida cristã também tem uma linha de chegada. E essa linha de chegada, ela exerce uma atração tal sobre os corredores de Cristo, ao ponto deles empreenderem todos os seus esforços para completar bem o trecho que falta. O texto no qual nós vamos refletir hoje, ele afirma que a maratona da vida cristã está se aproximando da linha de chegada. E essa linha de chegada, ela exerce uma atração tal que nos conduz a adotarmos certas práticas que vão nos ajudar a terminar bem o percurso final que temos pela frente. E a pergunta é: que ações são essas? Veremos no texto de 1 de Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11, texto para o qual eu peço que você se direcione agora, tá ok? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, vamos refletir nesse trecho que vai do versículo 7 ao versículo 11, cuja ideia central é a realidade de que o fim de todas as coisas se aproxima, demanda oração, amor e serviço na parte final da nossa corrida. Todos acharam aí? O texto de 1 de Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. A palavra de Deus diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Te damos graças, Senhor, pelo Teu texto, pela Tua palavra, Senhor. E que grande responsabilidade é transmitir para estes queridos que estão presentes aqui. Me ajude, ó Deus, a ser um instrumento do Senhor, para que os meus irmãos, irmãs, visitantes e aqueles que nos acompanham pela internet possam ser edificados, ser fortalecidos na sua fé. Eu peço isso a Deus com perdão dos meus pecados, muito agradecido em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você tem acompanhado essa série, você já deve ter percebido que o apóstolo Pedro ele escreveu esta carta com um objetivo: encorajar cristãos que estavam sofrendo. E a razão desse sofrimento é porque eles estavam vivendo a vida cristã normal, eles estavam vivendo a vida em sociedade de acordo com uma perspectiva, de acordo com uma cosmovisão cristã, direcionados, orientados pelos princípios do Evangelho, da palavra de Cristo. Ora, se o estilo de vida cristão é assim, ele
não deveria trazer problemas, correto? Ou, ao invés de trazer problemas, ele deveria, na verdade, garantir que a harmonia entre os cristãos e a sociedade se fortalecesse. Não é assim? Pois é, teoricamente sim, mas na prática não. Na prática, por melhores que fossem os princípios que direcionavam a vida dos cristãos, se eles estivessem em contraposição, se eles estivessem na contramão daquilo que a sociedade valorizava, eles sofreriam, com certeza, algumas hostilidades. E o texto que foi pregado na semana passada comprova isso. No versículo 4, na verdade, versículo 3 e 4 deste mesmo capítulo, o apóstolo Pedro disse as seguintes palavras: no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles, os pagãos, acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e, por isso, os insultam. Por que os cristãos estavam sofrendo? Por que os leitores de Pedro estavam passando por perseguições, estavam sendo insultados? Como diz esse texto aqui, porque eles resolveram não mais acompanhar o estilo de vida pagão. Um estilo de vida que era marcado por libertinagem, por sensualidade, por bebedeiras, por orgias, por farras e por idolatria. Eles, os leitores de Pedro, resolveram romper com aquelas práticas e os pagãos não admitiam esse rompimento. O raciocínio deles funcionava mais ou menos assim: ou vocês nos acompanham nas nossas práticas, ou vocês sofrerão represálias fortes. Gente, preste atenção aqui. O estilo de vida cristão, ou o estilo de vida de um verdadeiro cristão, causa estranheza na sociedade. E essa estranheza vai invariavelmente levar a hostilidades. Só que essas hostilidades, elas não dão a palavra final, elas não são definitivas, muito pelo contrário. Essas hostilidades, elas têm data de validade. O apóstolo Pedro, ao dizer que o fim de todas as coisas estava próximo, ele estava comunicando que esta validade, de fato, estava próxima do fim. A corrida está difícil, ela é exigente, mas a linha de chegada está logo ali. O apóstolo Pedro, ele faz referência ao fim de todas as coisas, e ao fazer isso, ele não estava retratando unicamente o encerramento da presente era, como nós a conhecemos, mas, além disso, ele estava apontando para o início do último capítulo da história da redenção. A história da redenção, basicamente, tem 4 capítulos. O primeiro, criação. O segundo, queda. O terceiro, redenção. E o quarto e último, consumação. Os 3 primeiros capítulos já haviam sido concluídos, restando apenas o capítulo da consumação de todas as coisas. Portanto, o apóstolo Pedro, ele estava comunicando para os seus leitores, ele estava comunicando para os corredores da maratona da vida cristã, que a linha de chegada dessa corrida estava próxima, faltava muito pouco. O calor das perseguições estava aumentando, as injúrias estavam se avolumando, as injustiças estavam se multiplicando. Sim, mas o fim de todas as coisas estava às portas. O capítulo da consumação de todas as coisas estava prestes a começar, de maneira que, a partir disso, eles deveriam ser motivados a adotar determinadas práticas para correrem bem esse último percurso da sua corrida. É por isso que o apóstolo Pedro, imediatamente após dizer que o fim de todas as coisas estava próximo, ele usou uma conjunção. Portanto, e ao usar essa conjunção, ele está comunicando para os seus leitores que
todas aquelas práticas que vêm imediatamente após, ao portanto, estão relacionadas, são motivadas, são impulsionadas, têm a sua força motriz na realidade de que o fim de todas as coisas está próximo. E a questão é: que práticas, que ações são motivadas por essa realidade? Basicamente 3. A primeira, oração dedicada. A segunda, amor sincero. E a terceira, serviço piedoso. Uma vez que o fim de todas as coisas está próximo, espera-se então, em primeiro lugar, orar dedicadamente. O versículo 7 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. O apóstolo Pedro, ao dizer essas palavras para os seus leitores, ele estava comunicando que eles deveriam ser alertas, que eles deveriam ser criteriosos com respeito às circunstâncias que os cercavam. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo insultos, eles estavam sofrendo por causa da sua fé, e eles não deveriam ignorar este cenário das suas orações, muito pelo contrário, essas circunstâncias forneciam a direção, a urgência, o foco de concentração das orações que eles fariam. No Novo Testamento nós temos uma oração que exemplifica esta oração que o apóstolo Pedro está orientando aqui. Ela se encontra em Atos, capítulo 4, do verso 24 a 30, que eu vou ler para vocês. É uma oração que você conhece, inclusive se você usa a NVI, o título dessa passagem é a oração dos primeiros cristãos. E a oração que eles fazem é a seguinte: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Queridos, o contexto desta oração é o seguinte: o apóstolo Pedro e João foram presos por causa do evangelho e depois de soltos, eles procuraram seus irmãos na igreja de Jerusalém e relataram para eles o que havia acontecido, as ameaças que eles tinham sofrido. Diante desse relato, então, a igreja começa a orar. E essa oração comunitária foi feita exatamente nestes termos. Queridos, os irmãos ali de Jerusalém, ao fazerem essa oração, eles estavam sendo criteriosos, eles estavam alertas, eles estavam sensíveis à realidade na qual eles estavam inseridos. E isso se refletiu na oração que eles fizeram, isso se refletiu nos pedidos que eles apresentaram ao Senhor. É a esse tipo de oração que o apóstolo Pedro nos indica, nos orienta e nos incentiva a nos dedicarmos. Uma oração que entrega todas as circunstâncias nas mãos de Deus e clama por capacitação do alto para que nós continuemos a anunciar o Evangelho corajosamente. E é muito interessante porque no versículo 31 daquela passagem, nós somos informados de que a oração foi respondida quase que imediatamente. Veja só o que diz o texto ali: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Oração respondida. É nesse tipo de oração que nós devemos nos dedicar. Agora, claro, eu devo reconhecer que o apóstolo Paulo nos ensinou também em Filipenses capítulo 4, verso 6, que nós devemos apresentar todos os nossos pedidos a Deus. A questão não é essa. A questão é que, por vezes, nós nos concentramos em apenas alguns poucos pedidos e nos distanciamos daqueles que ocupam um lugar de importância incomparável, como o cuidado de Deus sobre as circunstâncias que nos levam ao sofrimento por causa do compartilhar da nossa fé.
questões prioritárias como a necessidade de sermos encorajados no anúncio do Evangelho, da palavra de Deus. Esses pedidos, comparados com tantos outros, ocupam um lugar muito acima. Não é deixar de orar por aqueles pedidos, digamos assim, de menor importância, mas é também não considerar esses pedidos de menor importância como se eles fossem de maior importância. E nesse sentido, o apóstolo Pedro aqui, ele nos orienta a fazermos uma autoavaliação. Como anda a nossa vida de oração e como nós temos nos dedicado a ela e quais tipos de pedidos nós temos feito, nos quais nós temos nos concentrado. Uma vez que o fim de todas as coisas se aproxima, espera-se então que nós nos dediquemos à oração. Oremos dedicadamente. Em segundo lugar, o final de todas as coisas que se aproxima deve nos conduzir a amar sinceramente. Veja só o que diz aí a sequência do texto, do versículo 8. Ele diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Uma tradução literal desse versículo ficaria mais ou menos assim: sobre todas as coisas, tenham amor sincero entre vocês. Com isso, o apóstolo Pedro ele está indicando qual é o objeto desse amor. E o objeto desse amor eram aquelas pessoas para quem ele estava escrevendo. Eram irmãos em Cristo que foram vinculados pela nova aliança no sangue de Jesus e que especificamente faziam talvez parte da mesma igreja local. Nesse sentido, amor é um compromisso de lealdade mútua, uma firme disposição de fortalecermos a fé do outro e manutenção da nossa unidade pelos vínculos do Evangelho. Pedro, então, por causa do fim e da proximidade do fim de todas as coisas, ele orienta aqueles irmãos a que se amem sinceramente. Agora, claro, eu sei, você já deve ter ouvido N vezes que amor não é um sentimento, mas é uma atitude, é uma ação, não é? Pois é, isso é verdade, mas por vezes nós nos complicamos muito quando pensamos dessa forma, porque naquele momento em que a gente vai formular a definição de amor, nós até temos a resposta na ponta da nossa língua. Contudo, quando temos que traduzir o conceito para a prática, aí a gente fica meio perdido. Só que o apóstolo Pedro ele não dá margem, não dá espaço para que nós nos percamos aqui. Ele indica duas formas por meio das quais esse amor pode ser concreto, pode ser palpável, pode se cristalizar diante dos olhos daqueles que o praticavam. Uma dessas formas é o perdão aos irmãos, mesmo em tempos de dificuldade. Como eu disse, e nós temos enfatizado aqui, aqueles irmãos para os quais o apóstolo Pedro estava escrevendo, estavam sendo perseguidos, estavam sendo insultados, eles estavam sofrendo. E em circunstâncias como estas, a tendência é que as pessoas fiquem menos tolerantes aos erros dos outros, menos tolerantes aos pecados dos nossos irmãos. A nossa tendência, sob tais circunstâncias, o nosso ímpeto inicial em circunstâncias como essas, não é de nós termos bons sentimentos, mas é de reagirmos, de retribuirmos com ataques, com ofensas, com isolamento. Só que agir dessa forma seria desconsiderar, seria ignorar a realidade de que todas as coisas estavam caminhando para um fim e que este fim estava próximo. O apóstolo Pedro sabia disso e por isso ele aponta para o caminho do amor. E eu não tenho a menor dúvida de que o apóstolo Pedro queria que essas suas palavras remetessem a mente dos seus leitores para o Evangelho, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O Senhor Jesus, aquele que é amor, encarnou. E uma materialização desse amor foi perdoar terríveis e muitíssimos pecados os nossos.
E quando nós cremos nesse Evangelho, Deus nos dá a capacitação para andarmos nos passos do nosso Senhor. Em outras palavras, o Evangelho nos conduz a sermos favoráveis àqueles irmãos que nos ofenderam. De que forma? Perdoando-os, mesmo em tempos de dificuldade. Mas essa não é a única forma por meio da qual o apóstolo Pedro indica que o amor pode se concretizar. Ele aponta para uma outra. Qual é a outra prática por meio da qual o amor se concretiza? A prática da hospitalidade. Veja só o que o texto diz aqui no versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Como nós podemos saber que o perdão aconteceu de fato? Essa é uma pergunta pertinente, porque todos nós sabemos que falar é fácil. A outra coisa é mensurar o perdão que foi verbalizado. O apóstolo Pedro, então, ele aponta para a hospitalidade como sendo uma materialização, uma forma de confirmar, de mensurar o perdão oferecido. Hospitalidade é a tradução de uma palavra grega, cuja tradução literal é amigo do estranho. Amigo do estrangeiro. Quando nós somos ofendidos, a nossa natureza exige que nós tratemos o nosso ofensor como alguém estranho, como alguém que não é digno da nossa consideração e atenção. Nós, popularmente, damos um gelo. Nós ficamos de mal. Mas o verdadeiro amor, o amor sincero, perdoa verdadeiramente. O perdão verdadeiro, ele se recusa a tratar o nosso irmão que nos ofendeu como um estranho. Muito pelo contrário, o verdadeiro perdão, ele nos conduz, ele nos incentiva a tratá-lo como um amigo próximo para quem interiormente eu abro a porta do meu coração e exteriormente eu abro a porta da minha casa. O perdão verdadeiro, ele oferece o que nós temos para favorecer a pessoa que nós perdoamos, sem a expectativa de receber algo em troca. Quando nós temos essa expectativa, sabe o que acontece? Nós reclamamos, nós murmuramos. O apóstolo Pedro disse: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Sabe aquela história, às vezes você convida uma pessoa para jantar e ela não leva a sobremesa. Aí você diz, não trouxe a sobremesa. Brincadeira, hein? Você convida a pessoa para o churrasco, ela não leva nem o fósforo para acender o fogo. Queridos, Efésios capítulo 4, verso 32, diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. E a pergunta é: como Deus nos perdoou em Cristo Jesus? Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus demonstrou seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. De que forma Deus nos perdoou? Dando o que Ele tinha de mais precioso. Deus deu para nós o seu melhor. Deus deu Jesus Cristo, seu único Filho. E nesse sentido, Deus foi para com os estranhos, para com os inimigos dele, hospitaleiro. Deus foi hospitaleiro. Deus deu tudo quando nós não tínhamos nada para retribuir. O perdão verdadeiro, ele coloca no nosso coração uma disposição favorável de servir, de oferecer o que temos para os nossos irmãos, o que inclui aqueles que nos feriram, aqueles irmãos que nos ofenderam. O fim de todas as coisas está próximo. Logo,
espera-se, em primeiro lugar, oração dedicada. Em segundo lugar, amor sincero. E em terceiro lugar, serviço piedoso. O texto aqui nos versículos 10 e 11 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, o faça-o como quem transmite as palavras de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus prover, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Mas, Abner, servir, assim como perdoar, ser hospitaleiro, não é uma forma de amar o nosso irmão? Sim, é. Contudo, e você já deve ter percebido que a ênfase do apóstolo Pedro aqui não é no objeto horizontal para o qual esse serviço seria prestado, mas na forma vertical como esse serviço seria praticado. E aqui nós precisamos lembrar mais uma vez do contexto que aqueles irmãos estavam vivendo. Eles estavam sofrendo, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo insultados por causa da sua fé. E a pergunta é: o que normalmente acontece quando nós passamos por experiências equivalentes e por um bom tempo, de uma forma duradoura, de uma forma demorada? Nós desanimamos. Nós desanimamos. E a nossa tendência, ou melhor, a nossa iniciativa ou predisposição é de tomar uma decisão equivocada. A decisão de nos afastarmos dos irmãos, de tomarmos distância deles e da igreja, porque nós achamos que, sob tais circunstâncias, nós não temos tanto com o que contribuir com os nossos irmãos, certo? Errado. Erradíssimo. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele disse: cada um exerça o dom que recebeu. O pressuposto do apóstolo Pedro é: todas as pessoas para as quais ele estava escrevendo, as pessoas com as quais ele estava se comunicando, tinham recebido um dom, uma capacitação do alto, uma graça de Deus. E, queridos, isso não incluía apenas as pessoas que não estavam sofrendo, mas incluía também aqueles que estavam passando por aflições. E mais, este dom, essa graça do alto dada pelo Senhor, tinha um objetivo, um propósito muito bem definido. E qual era ele? Servir os outros. Portanto, o serviço deveria continuar com ou sem perseguição. O serviço deveria continuar com ou sem insultos. Deveria continuar com ou sem sofrimentos. Mas eu sei, talvez possa parecer um tanto quanto insensível dizer essas coisas para aquelas pessoas que estão passando por aflições. Talvez sim. Mas eu pergunto: o que elas ganhariam deixando de servir? Em que o isolamento da igreja as ajudaria a resolver os seus problemas? Em que se enclausurar num quarto escuro aliviaria as suas aflições? Em nada. Na verdade, a tendência é que a situação deles piorasse. Sabe por quê? Porque deixar de servir é uma forma de não administrar fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso equivale àquela situação em que um servo mau, recebendo um talento do seu senhor, ao invés de multiplicá-lo, o enterrou. Aquele servo não administrou fielmente a graça que lhe foi dada. A pergunta é então: como nós podemos servir piedosamente? Ou, em outras palavras, como nós podemos administrar fielmente a graça que Deus derramou sobre nós, na forma como ela se manifestou? Basicamente de duas formas, segundo o texto aqui.
Ele diz assim: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Ou seja, se você recebeu um dom que envolve a comunicação, se você recebeu uma graça que lhe capacita a falar, não só no sentido de pregação, de ensino, mas no sentido de testemunho, de oração pública, de canto, você deve falar como quem transmite a palavra de Deus. Sabe o que isso significa? Significa que a sua boca não está a seu serviço. A sua boca deve ser um instrumento do Senhor. E as suas palavras devem reproduzir o mais fielmente possível a mensagem que Deus quer transmitir. Agora, se por outro lado você não recebeu um dom que envolve tanto ou primariamente a fala, como, por exemplo, dons de misericórdia, administração, tocar instrumentos, organização e etc., você deve fazer isso com as forças que Deus provê. Ah, mas Abner, todas as forças que nós temos vêm de Deus. Pedro, ao dizer essas palavras, ele não estava chovendo no molhado? Talvez sim, se ele não complementasse a sua frase dizendo: para quem todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todo sempre. Amém. Gente, é verdade, tudo que nós fazemos com a força que Deus dá. Nós sabemos disso, porém nós sabemos também que nós constantemente sofremos a tentação de usar essas forças e o consequente serviço para a nossa própria glória, para o nosso próprio reconhecimento, para que os aplausos sejam direcionados para nós. Nós sofremos de uma grave síndrome messiânica, achando que nós somos dignos de receber aquilo que é exclusivo de Jesus. Isso não é só mentira, mas isso é um pecado repugnante aos olhos de Deus. Queridos, Deus, Ele quer que nós sirvamos e usemos as forças que Ele dá para isso. E aproveitemos também essas forças para impedir que sejamos tentados a atrair para nós aquilo que é exclusivo de Jesus. Honra, domínio, glória e poder para todos sempre. O fim de todas as coisas estava próximo. O que isso deveria motivar? Quais práticas deveriam ser motivadas por essa realidade? Em primeiro lugar, oração dedicada. Em segundo lugar, amor sincero. E a terceira, serviço piedoso. A realidade de que o fim de todas as coisas se aproxima demanda oração, amor, serviço na parte final da nossa corrida. Certa ocasião, o apóstolo Paulo, se dirigindo ali para os Coríntios, ele disse ali em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Qual foi a base motivadora para os coríntios seguirem essa instrução do apóstolo Paulo? Uma realidade futura. Se você ler o capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai verificar que o tema daquele capítulo é a ressurreição final, uma realidade futura. O apóstolo Pedro faz exatamente o mesmo aqui. Ele dá instruções para os seus leitores. E a base motivadora para eles seguirem aquelas instruções era uma realidade futura. A realidade de que o fim de todas as coisas
estava próximo. Com isso, o apóstolo Pedro está comunicando que orar dedicadamente, amar sinceramente, servir piedosamente, é motivado não apenas por aquilo que Deus fez em nosso favor em Cristo Jesus no passado, mas são práticas que são motivadas por aquilo que Deus fará em nosso favor por meio de Cristo Jesus no futuro. E é com base nisso que eu gostaria de apresentar para vocês 3 sugestões de ações por meio das quais nós podemos praticar o que nós aprendemos aqui. A primeira ação, primeira sugestão é: se orar dedicadamente, amar sinceramente, servir piedosamente, são motivados por uma realidade futura, então falemos, pensemos, cantemos mais a respeito dessas realidades. Pensemos, por exemplo, a respeito da nossa libertação completa da presença do pecado. Cantemos a respeito da ressurreição final. Oremos a respeito da realidade de que um dia os céus, novos céus e nova terra estarão aqui. Pensemos a respeito daquela herança que Deus guarda nos céus para nós. Cantemos a respeito daquela reunião definitiva de todos os gemidos em Cristo Jesus. Oremos a respeito da eternidade na presença direta de Deus. Pensemos, falemos, cantemos, oremos a respeito dessas coisas. Isso nos motivará ainda mais a orar dedicadamente, a amar sinceramente, servir piedosamente. Uma segunda sugestão: auxiliemos aos nossos irmãos, aqueles que estão passando por aflições, todas as aflições, mas pensando no contexto aqui desta carta, aflições que são causadas pelo exercício e testemunho da nossa fé. Gente, quando as pessoas estão passando por aflições demoradas, como nós dissemos agora há pouco, a tendência delas desanimarem, e esse desânimo pode se manifestar por meio de um afastamento da comunhão. Então nós precisamos, como o apóstolo Pedro nos orientou, precisamos estar alertas, precisamos ser criteriosos. Esse critério vai nos ajudar a identificar aqueles sinais que indicam que a pessoa está num processo lento, gradual, como uma erosão de afastamento. Um sinal, por exemplo, é simples, pode parecer banal, mas pode ser um sinal. A pessoa se recusar a orar publicamente. Querem ver outro sinal? A pessoa tem dificuldade de perdoar aqueles irmãos que pecaram contra ela. Quer ver um outro sinal? A pessoa começa a resistir receber pessoas na sua casa. Quer ver outro sinal? A pessoa começa a diminuir a intensidade da sua participação nas escalas de serviço da igreja. E num pior caso, a pessoa some. A pessoa deixa de participar da vida, das atividades, das reuniões da igreja. Queridos, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar alertas, nós não podemos deixar a coisa chegar nesse ponto. Nós precisamos estar atentos àqueles nossos irmãos, nós precisamos nos aproximar deles, nós precisamos orar por eles, nós precisamos nos relacionar com eles, nós precisamos orar por eles, nós precisamos ainda mais falar, comunicar para eles que o Evangelho estabelece que o passado deles está redimido, que o presente deles faz todo sentido e que o futuro deles está garantido. Isso ajudará os nossos irmãos que sofrem a terem uma perspectiva diferenciada da sua experiência e se recusem
assim, a tomar decisões equivocadas como o afastamento. Em terceiro e último lugar, uma terceira sugestão: faça uma autoavaliação. O apóstolo Pedro disse que o fim de todas as coisas está próximo e, por conta disso, nós devemos orar dedicadamente, devemos amar sinceramente, devemos servir piedosamente. Uma autoavaliação pergunta: eu estou orando assim? Eu tenho me dedicado mesmo à oração? Uma autoavaliação me leva a perguntar: eu tenho perdoado? Eu tenho sido hospitaleiro? Eu tenho sido amigo? Não apenas daquelas pessoas que são iguais a mim, mas eu tenho sido amigo do diferente, do estranho. Eu tenho sido hospitaleiro. Uma autoavaliação nos leva a perguntar: eu tenho servido buscando o quê? A glória de Deus mediante Jesus Cristo ou o aplauso para a minha performance? Ou a glória para mim mesmo? Queridos, uma autoavaliação aqui é muito interessante, porque eu acredito que se você é como eu, você chegará a uma única conclusão. Você chegará à conclusão de que você está bem abaixo do esperado. Agora, ao chegar a essa conclusão, você pode adotar uma de duas ações. Ou você vai se sentir massacrado e dali não sairá mais. Ou você, que é a melhor opção, você vai reconhecer que está abaixo do padrão, mas não vai se voltar para si próprio, mas vai se voltar para a cruz de Cristo, que é aquele que não só faz todas as coisas, mas que cumpriu o padrão de Deus. Você pode não orar dedicadamente, mas Cristo assim orou. Você pode não amar sinceramente, mas Cristo assim amou. Você pode não servir piedosamente, mas Cristo serviu assim. E por causa da nossa fé em Jesus, que orou, que amou, que serviu, nós somos recebidos por Deus, mesmo estando abaixo do padrão. Claro, isso não é um incentivo para que nós fiquemos nesse estado, mas é sim um incentivo para que nós nos deslumbremos com esse amor de Cristo. É um incentivo para que nós fiquemos deslumbrados, fiquemos admirados daquilo que Ele fez em nosso favor e reajamos, demos passos impulsionados por Sua graça para servirmos como Ele quer que nós sirvamos. A boa autoavaliação não leva ao remorso, mas leva ao arrependimento santo que nos direciona, que nos faz voltar para Cristo e depender dEle para que nós cumpramos a Sua vontade. Falemos, pensemos, cantemos, oremos a respeito das coisas finais. Auxiliemos aqueles que estão em dificuldades e façamos uma autoavaliação. São algumas sugestões que eu gostaria de deixar com vocês, para que dessa forma nós, de alguma maneira, pratiquemos o que nós aprendemos nesta passagem. A realidade de que o fim de todas as coisas se aproxima, demanda oração, amor, serviço na parte final da nossa corrida. Não sei quantos de vocês conhecem ou já ouviram falar de Gabrielle Anderson. Já ouviram falar dela? O pessoal mais antigo como eu já ouviu falar muito dela. Essa moça, hoje certamente senhora, nem sei se ela está viva ainda, ela foi imortalizada entre os maratonistas. Ela participou da final da maratona nas Olimpíadas de 1984, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Não, ela não foi campeã. Ela não venceu aquela maratona. Ela não subiu no ponto mais alto do pódio, muito menos no ponto mais baixo. Ela foi a última colocada.
ela foi a última colocada. E talvez você se pergunte, como é que essa mulher foi imortalizada se ela chegou em último lugar, diante de uma plateia, não só que estava no estádio, mas no mundo que acompanhava aquela prova? A resposta: a atitude dela nos metros que lhe faltavam. Ela entrou no estádio, gente, extenuada, quase sem forças. Ela mal conseguia se equilibrar. Certamente o cérebro dela dava comandos que o corpo não obedecia. Mas mesmo assim, ela recusou a ajuda dos paramédicos que estavam à margem da raia onde ela estava correndo, ou onde ela tentava se manter. Ela recusou. Ela foi até o final. Sabe por quê? Porque a linha de chegada estava próxima. Estava logo ali. E essa linha de chegada próxima produziu uma atração tal sobre ela, que ela empreendeu todas as forças que ela tinha e que ela não tinha para completar os últimos metros que lhe faltavam. Gente, é possível orar dedicadamente, amar sinceramente, servir piedosamente. Sabe por quê? Porque a nossa linha de chegada está logo ali. O fim de todas as coisas está próximo. Vamos orar.